Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. E claro, que a fé de nossa mãe seja sempre a nossa fé. Chegamos ao terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, que em latim significa alegrai-vos. A cor litúrgica, irmãos, é a rosa, que já vai nos anunciando a proximidade da grande luz. Irmãos, estamos no deserto do Advento, um tempo de vigilância e penitência. Mas hoje, a igreja nos convida a fazer uma pausa e a nos alegrar no Senhor, que está cada vez mais perto de nós. As leituras de hoje traçam um marco teológico que liga a profecia da transformação, a paciência da espera e a resposta que o próprio Cristo nos dá sobre quem Ele é e o que Ele faz. Na primeira leitura, ouvimos a voz potente do profeta Isaías, no capítulo 3, versículos de 1 a 6 e também o versículo 10. Ele pinta um quadro de transformação radical. Alegra-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. O deserto, símbolo da provação e do vazio existencial, irmãos, é aqui transformado em um jardim exuberante. Essa não é apenas uma profecia sobre o retorno de Israel do exílio da Babilônia, como de fato ocorreu. É fundamentalmente uma profecia cristológica. Isaías anuncia a nova criação que se manifestará com a vinda do Messias, onde a secura e desespero, ou seja, o deserto da nossa alma, o afastamento de Deus, haverá a glória e a majestade do nosso Senhor, o reaproximamento ali, né? Como diria Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Messias vem para restaurar a beleza original, o imago Dei, manchada pelo pecado. O profeta detalha, irmãos, os sinais desta salvação. Os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como gazelas, e a língua dos mudos cantará. Esta lista de milagres, séculos depois, se concretizou na pessoa de Jesus. E ele será exatamente a credencial que será usada por Jesus para falar com João Batista. O que era uma promessa distante torna-se a nossa realidade histórica em Cristo. A alegria do domingo Gaudete é, portanto, a alegria da garantia. Alegria porque a promessa de Deus é fiel e eficaz. Mas entre as promessas de Isaías e a manifestação gloriosa do Senhor, há um tempo, o tempo da igreja, o tempo da nossa vida. É aqui que entra a segunda leitura, da carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos de 7 a 10, que vai nos falar, irmãos, da paciência cristã. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. São Tiago está dizendo, irmãos, que a paciência não é passividade, né? Ou resignação fria. Não, ela é a virtude teologal que nos mantém firmes na esperança. Na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o agricultor, por exemplo, ele trabalha, semeia, aduba e então começa a esperar. E aí entra a paciência. Assim também é a nossa vida cristã, ou pelo menos deve ser a nossa vida cristã. Nós trabalhamos no campo do reino de Deus, fazendo a caridade e a justiça, ou seja, confessando, comungando, ajudando os irmãos, pregando a palavra, e então, nesse meio tempo, esperamos, com o coração fortalecido, porque estas coisas nos fortalecem. O texto vai nos lembrar de todos os profetas que falaram em nome do Senhor e suportaram sofrimentos inimagináveis. Eles são modelos de fé e resiliência. O nosso sofrimento e a nossa espera não são em vão, irmãos. Ela tem um valor redentor, pois unem ao Cristo sofredor todas as nossas angústias, preparando-nos para o Cristo glorioso em sua glória. A alegria do advento não anula a dificuldade da espera, não promete uma vida fácil, mas a ilumina. Alegrai-vos mesmo na luta, porque a colheita está garantida. Irmãos, chegamos então ao centro da nossa reflexão de hoje, onde a promessa se encontra com a realidade em uma cena dramática, vamos dizer assim. Em Mateus capítulo 11, irmão, João Batista, o último e maior dos profetas do Antigo Testamento, preso e em crise, envia seus discípulos para fazer uma pergunta fundamental a Jesus. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Vejam, um profeta, o último e maior profeta que já teve nesta terra, como Jesus mesmo afirma, teve uma certa dúvida a respeito de Cristo.
E você acha que eu e você não vamos ter? Essa crise de João nasce provavelmente de uma expectativa diferente. Ele esperava o Messias justiceiro, que separaria o joio do trigo com fogo. Jesus, porém, irmãos, manifesta-se como o Messias da misericórdia, que curava e acolhia. A fé muitas vezes é desafiada quando a realidade de Deus não se encaixa nas nossas próprias expectativas. Por isso, se aprofundar é necessário, senão criamos um Deus que provavelmente não existe, ou pelo menos existe só na nossa ideia de Deus. E quando encontramos pontas soltas, quando aquilo que dizemos ou proclamamos tem algo que não fecha, não encaixa, a tendência é duvidar, desanimar e até mesmo abandonar a fé. Mas por quê? Porque você acreditou em um Deus que não existe, em um Deus que você criou e não no Deus verdadeiro que a própria Santa Igreja Católica ensina e prega. Vejam, Jesus não responde a João com um título, sim, eu sou o Messias, ou com um poder político, como se fosse um general de um exército, não, nem com uma discussão teológica. O fato não é esse. Ele aponta para as obras inspiradas em Isaías e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Esta é a identidade mais clara e definitiva de quem é Deus para nós. Ele é aquele que cumpre a promessa do reino por meio da sua ação salvífica? Sim, não à toa estou aqui, libertando o homem de toda a escravidão como ele me libertou. A evangelização dos pobres é que é o ápice da lista. Pois é aqui, irmãos, nessa evangelização, que o que mais importa para nós e para Deus. A alegria do evangelho não é elitista, não é para os últimos, mas para os necessitados. A verdadeira alegria, o verdadeiro gaudete, vamos dizer assim, é a alegria de ver o reino de Deus se manifestar em um irmão que estava perdido. De ouvir o reino de Deus e entender o que ele quer nos dizer. De levantar e sair de uma vida do pecado, onde alguém já viveu durante 20, 30, 40 anos. É levar a cura para uma pessoa morta na fé. Uma pessoa que cria em um Deus que não existia. É levar a verdade do Evangelho. Irmãos, todas essas curas que estou citando aqui são muito mais importantes do que a cura física, do que propriamente um aleijado levantar e andar. Por quê? Porque a cura física é passageira. E a igreja nos dá o gaudete para injetar a força em nossa caminhada. Não podemos esperar a alegria de Cristo de braços cruzados, irmãos. Somos chamados a ser o deserto florido de Isaías. Se Jesus é aquele que veio para curar e levar a boa nova, a nossa resposta de fé neste advento deve ser tornar-nos nós mesmos as mãos de Cristo, que curam, e a boca que anuncia a boa nova. É a procura de saber onde está o deserto em nossa vida ou na vida de nossos irmãos. Se o Messias chegou, não há mais espaço para dúvida. Há espaço para a certeza da fé e para a alegria do testemunho. Por isso hoje, peçamos que a Virgem Maria, a causa da nossa alegria, nos ensine a gerar Jesus na nossa própria vida, para que em nossos gestos, palavras, ações e tudo aquilo que fizermos, o mundo possa ver, ouvir e se alegrar com o verdadeiro Deus que existe, se encarnou e morreu por nós. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. De novo, eu vos digo, alegrai-vos.